Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos bem-vindos aqui. Hoje a gente vai repercutir um tema que está na boca da turma, no pensamento da esquerda e da direita. Bolsonaro tem chances mesmo de ir para a prisão. O passaporte dele já está apreendido pela Polícia Federal e muita gente está falando que a Polícia Federal vê com naturalidade e questão de tempo a prisão de Jair Messias Bolsonaro, bem como aconteceu com o Lula, mas por motivos bem diferentes, vamos combinar aqui, né? A gente vai explicar tudo isso e muito mais, tem aqui uma análise do canal Plantão Brasil. Eu não sei se é jornalista, o nosso querido apresentador, o Thiago dos Reis, mas ele faz uma análise ali bem aprofundada de tudo, com base em informações jornalísticas, eu decidi trazer para vocês assistirem comigo. Então o que eu peço é a sua interação aqui nos comentários, o seu compartilhamento nessa live aqui e o seu joinha, a sua inscrição aqui no nosso canal, que está crescendo a cada dia graças ao interesse de vocês pela verdade, pela transparência e pela confiança na nossa credibilidade jornalística. Tá? Agradeço demais aos 100 mil inscritos aqui do canal Thiago Parigiani. A gente vai assistir os trechos do Thiago Reis e vem pontuando, né, as falas dele para ver se tem coerência ou não. No final vou emitir a minha opinião, né, dentro do que eu acredito que ele está correto ou dentro do que eu acredito que ele tenha escorregado em alguma ocasião, tá? Canal Plantão Brasil, Thiago dos Reis, agradeço ao pessoal do canal que mandou aqui pelos comentários o vídeo para a gente poder repercutir aqui. Então vamos lá na visão do Thiago dos Reis, o que está acontecendo e qual é a chance, e eu vou dar a minha opinião, qual é o interesse que há por trás da prisão de um candidato que está inelegível, né? Quem é que está tão incomodado com o Bolsonaro nas ruas? O que está acontecendo que pode realmente levar Jair Messias Bolsonaro à prisão ou não? Vamos lá? Fala, Thiago dos Reis, qual que é a sua opinião, meu querido? Seja bem-vindo. Muito ruim aí, plano de fuga do Bolsonaro. A Polícia Federal tem muito rumor mesmo de que a Polícia Federal vai adiantar a prisão do chefe da quadrilha. Por quê? Porque estão investigando plano de fuga, chefe da quadrilha. O Bolsonaro é o chefe da quadrilha. Saiu aí notícia na imprensa de que o Bolsonaro ia entrar com um pedido de habeas corpus preventivo no STF, ou seja, indica que o próprio Bolsonaro já foi avisado da prisão e de que já acionou os advogados para tentar evitar a prisão antes. Se ele entrar com habeas corpus preventivo, provavelmente será negado, tá? Um dos advogados ligados ao Bolsonaro, que é o Mangabeira Unger, ele falou que não, que isso é mentira, isso é fake news, mas a jornalista da Folha, a Mônica Bergamo, ela falou que não, é verdade sim a notícia, eu confirmo a notícia, você falou sim com ministros do STF, com outros juristas a respeito da possibilidade de um habeas corpus para o Bolsonaro e tentou convencer aí autoridades de que a inelegibilidade do Bolsonaro é ruim aí, é ruim para a opinião pública. Então, ela mantém a notícia. Quer dizer, o alvo aí da notícia desmentiu e a Mônica Bergamo manteve a notícia. Ou seja, chefe da quadrilha tem o seu plano de fuga descoberto, tenta aí um habeas corpus preventivo, a notícia de que ele estava tentando articular isso nos bastidores vaza, o advogado que era o responsável por isso diz que é mentira, e a repórter da Folha fala, não, é verdade sim, eu mantenho a informação. Ou seja, a coisa tá feia para o Bolsonaro. Enquanto isso, a informação que chega é a seguinte, a Andréa Sadi publicou lá no blog dela a informação de que a Polícia Federal tem provas de que o Bolsonaro ele retirou 800 mil reais do Brasil, inclusive quando ele fez isso a conta dele ficou negativa no Banco do Brasil, e ele transferiu para os Estados Unidos num plano de fuga, ele estava esperando o golpe se consumar. E aí, olha, eu lembrei aqui de um vídeo que eu fiz no começo de março do ano passado, não sei, entre dia 1 e 10 de março do ano passado, em que eu dava risada, eu gargalhava, dizendo o seguinte, o Bolsonaro fez um plano de fuga para os Estados Unidos para caso o golpe desse errado, e a fuga dele deu ruim porque o visto dele acabou. E aí ele vai ter que voltar para o Brasil. E aí, naquela época, as investigações estavam começando, tinha ainda alguns caras ali barrando, então a coisa estava um pouquinho mais morna, principalmente no final de março do ano passado. Ele acabou voltando para o Brasil. E aí é que ele se ferrou. Por quê? Agora a Polícia Federal sabe o seguinte, a ida dele para os Estados Unidos foi mesmo uma fuga. Tudo tinha áreas de fuga, foi transmitida, até a imprensa chamou de, boa parte da imprensa chamou aquilo de fuga. Ele usou dinheiro público, ele vai ter que ressarcir os cofres públicos por aquilo, por aquela viagem com dinheiro público para fugir dos Estados Unidos, para os Estados Unidos, ou seja, era uma viagem de cunho pessoal.
não uma viagem do presidente da República, de algum compromisso, mas isso mais para frente. E aí a polícia diz o seguinte, o Bolsonaro tem provas, não foram mostradas as provas ainda, isso está no relatório, parte do relatório da Polícia Federal, que foi usado pelo Alexandre de Moraes para apreender o passaporte do Bolsonaro e para fazer as prisões e buscas e apreensões. Vamos lembrar, a investigação investiga, acha tudo o que consegue achar, e aí faz um relatório. E aí nesse relatório envia para o STF já com alguns pedidos. Olha, a partir desses dados aqui no relatório, imagina um relatório lá de 100, 120 páginas, com fotos, tudo, não é só texto não, tem foto, tem vídeo anexado, tudo mais. E aí, no final do relatório, a Polícia Federal diz, então, baseado nisso, queremos busca e apreensão na casa de fulano, ciclano, beltrano, queremos a prisão de A, B, C, D, E, queremos apreender o passaporte de tal, e baseado nisso. Aí, o juiz do caso, no caso, o relator é o Alexandre de Moraes, ele lê aquele relatório e ele profere uma decisão que tem que estar embasada. Ele não pode simplesmente falar, olha, concordo, hein? Vou colocar um emoji de joinha, defiro tudo. Não, ele tem que embasar a decisão. A gente, no dia da operação, foi na quinta-feira da semana retrasada, a gente teve acesso a gente teve acesso à decisão do Alexandre de Moraes. Agora estão vazando trechos do relatório da Polícia Federal, que é muito mais embasado e muito mais longo. Pois bem, mais detalhado. Este relatório disse que o Bolsonaro, eles têm provas, a prova não está anexada no relatório, ou pelo menos não vazou ainda na imprensa, de que o Bolsonaro realmente transferiu R$800 mil para os Estados Unidos para esperar lá o golpe se consumar, e caso desse errado, ele ficaria por lá mesmo. Eu lembro que o Bolsonaro acreditava que, por ser presidente da República, ele poderia ficar nos Estados Unidos praticamente infinitamente, ou seja, não ia precisar de um visto, porque ele entrou como presidente da República. Porém, foi justo no começo de março do ano passado que o plano do Bolsonaro começou a falhar, e eu fico pasmo como esse pessoal que tem acesso a advogados. Ele era presidente, ele tinha acesso a tantos diplomatas, olha, gente aí que trabalha no Itamaraty, que poderia dizer para ele, que às vezes até embaixadores e tudo mais, era só uma consulta para dizer, olha, se você entrar nos Estados Unidos como presidente, nunca aconteceu, mas olha, de acordo com a lei, se você entrar lá como presidente e aí acaba o seu mandato, você perde os direitos de presidente, você fica lá como um turista. Só que pior, você nem está com um visto de turista, então você tem que ir embora antes de acabar, senão você vai infringir a lei lá. E a lei atual, que o seu amiguinho Donald Trump piorou muito, o Biden despiorou um pouquinho a lei, mas continua muito ruim, muito pior do que era alguns anos atrás, é muito ruim para os imigrantes. E se algum imigrante chega a ficar lá, seja um dia ilegalmente nos Estados Unidos, vai ser uma desgraça para você, Bolsonaro. Então, vaza. E aí ele teve que vazar do país. Ele não consultou uma pessoa. Não consultou. Então, a Polícia Federal tem provas, calma, veremos essas provas muito em breve, viu? De que o Bolsonaro tinha um plano de fuga mesmo para os Estados Unidos. Lembremos, na operação que foi feita contra o Carlos Jordi, naquele dia ficamos sabendo algumas coisas, que o Carlos Jordi não foi o único alvo. Foi o que mais ali teve um burburinho lá dos bolsonaristas, teve lá o escândalo, berraram, tudo mais. Tá, mas foram outros alvos também naquela operação. E aí, naquele dia, ficamos sabendo que os militares estavam esperando o Lula decretar uma GLO, ou GLO, que é a garantia de lei e ordem, no dia 8 de janeiro. Esse era o roteiro do golpe. O roteiro do golpe era o Bolsonaro sair, não estava nem no país, os responsáveis, a grande cúpula ali do golpe, não estar no país, outros ali não estarem nem em Brasília, e aí os golpistas tentarem golpe de Estado, o Lula dá um tiro de canhão no pé, confiar nos militares que estavam deixando os golpistas na frente dos quartéis e decretar a GLO, e aí os militares tomam o poder em Brasília. E aí os militares dizem que vão ficar tal tempo, o Lula tenta voltar, eles falam, não, você não volta mais. E aí o Lula não volta mais, os militares aí sim peitam o STF, prendem o Alexandre de Moraes, prendem outros aí que forem contra o golpe, prendem até o próprio Lula, e aí decretam novas eleições. E aí, novas eleições, eu vou te falar, não precisava nem o Bolsonaro roubar numa possível eleição, se bem que a gente sabe que ele roubaria, né? Roubou na que tentou impedir os petistas de votarem, gastou 380 bilhões, seremos mais exatos, para comprar votos aí em medidas que causaram um déficit enorme no país. Pois Deixa eu dar um break aqui, vai.
Deixa eu dar um break aqui, vamos lá. Ele é um cara bem informado, né? Eu não assisti o vídeo antes, confesso. Vocês me mandam, eu trago aqui. O Thiago Reis é muito bem informado. Porém, eu sinto um comentário um pouco enviesado. Não sei se ele é jornalista, tá? Quando ele chama o Bolsonaro de chefe da quadrilha, ele está enviesando o comentário. Quando ele já crava antes da Polícia Federal todos esses argumentos aí do golpe, ele está passando na frente das investigações. Agora sim, acho realmente estranha a ida do Bolsonaro naquela circunstância. Fiquei em depressão, vou para os Estados Unidos. Acho estranho. Nenhum presidente fez isso. Todos os presidentes que perderam passaram a faixa. Então acho pelo menos uma questão de mal perdedor, tá? Lembrando, a gente viu agora uma matéria aqui que a gente não pode ser nem extremo esquerda e nem extremo direita, senão a gente vai agir com paixão. E aqui no canal eu não quero que vocês ajam com paixão. Quero que vocês analisem os fatos, senão a gente não vai chegar à verdade. A gente vai proteger os nossos queridos e vai odiar os nossos odiados e não vamos chegar aos fatos. Então essa é uma análise bem delicada que eu vou fazer aqui. Estou analisando fatos, tá? Estão revirando a vida do Bolsonaro do avesso. Primeiro foi a questão das joias, prenderam o Valdemar da Costa Neto agora, que todo mundo sabe que é um mensaleiro, não é novidade para ninguém, né? Todo mundo sabe que o PL nunca foi um partido de direita, hoje está aí por conta do Bolsonaro encarando essa fase direita. Então a gente tem que estar bem antenado na questão para não sair falando aos sete cantos besteira, tá? O Valdemar, ele joga o jogo. Né? Assim como o Arthur Lira, que está lá miliano, assim como o Temer, né? Dá para falar que o Temer era direita? Vice da Dilma? Não dava, né? Tanto que o Adélio queria esfaquear o Temer, não o Bolsonaro. Aí quando ele fala na questão do Bolsonaro ter fugido para os Estados Unidos e tudo mais, ele valida realmente essa fala aí de golpe, de Estado, que ele estava aguardando o pessoal fazer a GLO e novas eleições. Agora, ele falar que o Bolsonaro roubou na eleição, eu não vi nenhum veículo falar em relação a isso. A suspeita é justamente o contrário, né? Pelo que o Pavinato trouxe aqui para a gente com exclusividade, o Alexandre de Moraes fez uma alteração junto ao TSE, ele presidiu a eleição e todo mundo sabe da predileção política do Alexandre de Moraes. Então, se teve uma infração aí na eleição, foi essa questão da alteração fora de prazo, né, feita pelo TSE. Parece que era o limite em abril e foi feita em maio. Então, já tem uma coisa fora das quatro linhas aí. Na questão da eleição, teve bloqueios também impedindo alguns bolsonaristas, pelo menos na parte do Nordeste, pelo que a gente soube pela imprensa, que foram impedidos de chegar à urna. Depois teve aquele papo que eu acho que era uma fake news, que digitava o 13 e digitava o 22 e virava 13. Isso é tudo fumaça, não vamos entrar nessa vibe não, tá? A PF, ela está fazendo a parte dela de investigar a questão do ato antidemocrático aí dessa minuta do golpe. Porém, a PF, junto com a Lava Jato, agiu numa questão de comoção popular. O que levou todo aquele movimento, até a Globo denunciando todas as falcatruas ali que o PT cometeu com a Petrobras e tudo mais, as vistas grossas da Dilma, isso foi a comoção popular de 2013. Que culminou no impeachment da Dilma e posterior à Lava Jato. Todo mundo lembra aqui da Dilma querendo pôr o Lula como ministro na barra da saia dela para não ser preso, certo? Todo mundo lembra disso. Então é muito complicado você apontar o dedo na cara do Bolsonaro, falando que ele fez mutreta, falcatrua, foi corrupto e tal, quando você vê o partido que está ali na esquerda, e automaticamente quando você acusa o Bolsonaro, você está defendendo aqueles que estavam lá fazendo essas coisas que eu estou trazendo aqui. Então eu recomendo que vocês assistam. Nem tudo se acaba. Tá? Nem tudo se acaba. É um documentário jornalístico que fala sobre tudo o que aconteceu no passado ali da esquerda, culminando com a prisão do Lula e o impeachment da Dilma. Nem tudo se desfaz, desculpa. Nem tudo se desfaz. Tá? Me sopraram aqui no ponto.
Nem tudo se desfaz. Depois eu vou pegar a capa aqui para pôr para vocês verem. Mas segue aí, Tiagão. Vamos lá, depois... então. Quando a PF agiu junto com a Lava Jato, tinha uma comoção popular. Hoje, a prisão do Bolsonaro, e não estou falando para não prenderem, não, se realmente for constatada a culpa, eu acho que todo mundo da direita, e até bolsonarista mesmo, se vira à tona a culpa do Bolsonaro, assim como veio à tona a culpa do Lula, e todo mundo vibrou com a prisão de um político corrupto aqui, e eu vibraria de novo. Se for constatada realmente a culpa sem manipulação, que esse é o problema, porque quem é o relator da situação toda é o Alexandre de Moraes, que segundo as investigações era um alvo do Bolsonaro nessa questão, para ser preso, né, por esse suposto golpe, tudo tende, né, a caminhar para a prisão do Bolsonaro. Agora, a prisão do Bolsonaro pode gerar uma comoção popular invertida. E isso é um risco não calculado pela esquerda. Eu acho que isso é um barril de pólvora. Então, se for culpar o Bolsonaro, tem que culpar com coisas muito documentais, com áudios, com coisas que vieram à tona na época do PT, via Palocci, via José Dirceu. Vocês estão me entendendo? Agora, se não tiver esse embasamento, se sugerir que foi preso por mimimi do Alexandre de Moraes ou do Lula, o povo vai para a rua. E isso é um barril de pólvora. Eu estou avisando aqui, me cobrem se eu estiver errado. Mas segue lá, meu xará. O Bolsonaro fez tudo aquilo, provavelmente ia roubar. Mas a gente sabe que no dia 30 de outubro de 2022, não tem nenhum outro ser humano neste planeta que ganharia do Bolsonaro aquela eleição. Só o Lula. Só o Lula. O Lula ganhou por 1,8. Então o Bolsonaro acreditava que outra eleição, sem o Lula, ele ganharia de qualquer um. Mas, obviamente, ele e o Exército iam fazer de tudo para impedir o Nordeste de votar, para ele ter certeza que ele ganhava. Até porque alguns vão falar, mas dando golpe ele não conseguiria. Conseguiria. Os bolsonaristas aí, ó, foi feita pesquisa aí, ó, 1 ano depois da tentativa de golpe, com tudo aí provado, foi feita pesquisa aí, mostrando que E olha que tem imprensa batendo nisso, investigações mostrando, mas as pesquisas mostram que 41% das pessoas que votaram no Bolsonaro acham que ele é inocente disso tudo. Quer dizer, das pessoas que votaram no Bolsonaro, 40% é inocente, 100%. É a paixão. Não, mas, Thiago, né? Temos que analisar. A paixão faz isso. Eu acho que não é tanto toda essa porcentagem também, não. O tanto que realmente ele não é inocente, não. Mas vamos ter que confirmar antes de culpar. É uma porcentagem gigantesca. Agora você imagina se ele tivesse prendido toda a oposição, calado a imprensa e só tivesse a versão dele nas redes sociais e na imprensa em todos os lugares. Ele ia prender todo mundo que falasse outra versão. Imagine você. Aí você pode ter certeza que ele convencia até o pessoal aí da direita que apoiou o Bolsonaro lá em 2018, capaz de se vender a ele. Então, esse era o plano do Bolsonaro. A Polícia Federal, sabe o que aconteceria depois do dia 8? A gente pode só aqui fazer suposições. Mas o plano era esse, e caso desse errado, ficar nos Estados Unidos, por isso ele transferiu todo o dinheiro. A conta poupança do Bolsonaro no Banco do Brasil ficou negativa em 111 mil reais. E aí ele tirou dinheiro de uma conta de investimentos que ele tinha. Olha, isso aí é uma outra coisa, né? Vamos lá. Você acha que um presidente da República, remunerado ali, um salário de 20 mil, mais as verbas, né, cartões corporativos e tudo mais, teria apenas 800 mil reais na conta? Fosse um presidente corrupto, se fosse um presidente, né, estourou a conta, cara. E esse dado que ele traz acaba defendendo o Bolsonaro, porque ele era um político antigo. Eu conheço vereadores que têm muito mais de 800 mil reais na conta. Vereadores. Ele foi presidente da República, foi deputado lá atrás, vários mandatos. E isso aí valida uma questão de honestidade do Bolsonaro, porque ter apenas, né, para um político, né, 800 mil reais na conta e estourar a conta, e ele está batendo nessa tecla pela segunda vez. Então, Tiagão, eu acho que nesse ponto do dinheiro, eu acho que, né, não faz muito sentido. Ele estourou a conta com 800 mil. Quando levantaram as contas do Lula, né, teve provas ali de desvio de verba para o filho do Lula. Né, essa questão do triplex, que não aparece, a questão da construtora, não vou falar o nome aqui, né, que fez a reforma do triplex, que não reforma triplex de ninguém, mas reformou o do presidente ali, ficou muito mal explicado. Então, só aquele triplex vale mais de 800 mil reais.
Garanto para você. Então, o fato dele ter deixado a conta negativa até um álibi aí para dizer que realmente desvio de grana acho que não teve. Acho que esse dinheiro ele pode tranquilamente acumular na vida política que ele teve. Mas vamos lá. Para cobrir ali o rombo que a conta dele ficou negativa. Eu não entendo como, de alguma maneira, o cara consegue... ele transferiu 800 mil reais. Então ele tinha 689 mil na conta e conseguiu transferir 800 mil para os Estados Unidos. Ele tinha um limite. 111 negativo. Não sei como isso é possível. Tinha um limite de 100 mil. Segundo a Polícia Federal... não estou defendendo não, mas... E aí ele cobriu ali com outra conta. Talvez fosse uma conta de investimentos do próprio Banco do Brasil, né? E ali ele transferiu todo o dinheiro que ele tinha. Só que a Polícia Federal sabe o seguinte, não só o Bolsonaro, o Anderson Torres também. E outros envolvidos também transferiram quantias substanciais para os Estados Unidos. O que a Polícia Federal escreveu no relatório... Lembrando que o Anderson Torres já ficou preso, né? Bom tempo, inclusive. Para falar assim, está assim, eles têm que ter os indícios, as provas, tudo mais, aí o quebra-cabeças completo. Mas eles escrevem no relatório o seguinte: há suspeitas fortíssimas de que entre esses 800 mil reais esteja dinheiro que o Bolsonaro ganhou com transações ilícitas de bens que ele roubou do acervo público, ou seja, as joias. E a polícia nem está falando ainda em propina, porque quando acabar a investigação das joias, que deve acabar agora em março, mês que vem, a Polícia Federal, isso já foi anunciado no ano passado, a Polícia Federal vai abrir uma investigação para saber o seguinte: tá, Bolsonaro ganhou joia pra caramba, vendeu várias, outras não valiam tanto dinheiro, não tinham um valor comercial muito alto, então ele não vendeu, ele não podia falar que eram joias dadas pela coroa, pelo imperador, rei, príncipe lá da Arábia Saudita, né, ditador da Arábia Saudita. Então não tinha valor nenhum, não conseguia vender aquilo, porque era latão, só era banhado a alguma coisa dourada, mas outras realmente eram de diamantes, valiam 17 milhões de reais e tudo mais. Então, algumas aí ele vendeu, outros eram relógios de luxo e tudo mais. Agora a Polícia Federal vai investigar o seguinte: por que ele recebeu tanto presente? Por que o ministro de Minas e Energia do Bolsonaro viajou 132 vezes para países árabes e sempre ele ia com uma mala e voltava com 3 ou 4? A única vez que resolveram revistar, porque já estava muito suspeito, apesar de ser um ministro, hein? Para Receita Federal parar um ministro, é porque a coisa tá feia. Por que aí, na única vez que ele foi parado, tinha um monte de joias. Um monte de joias. Estranho, né? Bem estranho. Então a Polícia Federal vai começar a investigar isso. Então a coisa tende a piorar. Então agora, você já sabe, a Polícia Federal está realmente investigando aí um plano de fuga do Bolsonaro atual, porque já sabe que no passado, antes do golpe, ele tentou fugir, chegou até a movimentar. Não só ele, mas todos aí da quadrilha. A Polícia Federal já tinha a suspeita de que o Bolsonaro podia tentar fugir, porque em 10 de dezembro, quando ele foi para a Argentina, olha, não vazou na imprensa o que foi, mas a polícia achou muito suspeito. Parecia que era uma viagem de reconhecimento. A maneira como ele fez, foi tudo muito em cima da hora, tudo mais. Aí ele ainda foi justo com o assessor dele, que é o que foi preso, que é quem ajudou o Bolsonaro no plano de fuga para os Estados Unidos, que é o Marcelo Câmara. Marcelo Câmara, que era assessor do Bolsonaro, ele é um que também esqueceu de deletar os e-mails. E ele interferiu no caso das joias. No caso das joias lá, para o Bolsonaro recuperar o colar de diamantes que foi dado de propina, e que diziam que era para Michele Bolsonaro, talvez fosse mesmo, o Bolsonaro mandou o Tenente Coronel Cid. O Tenente Coronel Cid mandou lá o Coronel Marcelo Câmara. O Coronel Marcelo Câmara mandou o Sargento Ailton. O Sargento Ailton mandou não sei quem. É assim no militar. Quantos militares você precisa para trocar uma lâmpada? É um fazendo assim, e 15 segurando a escada, e 3 assim de longe vendo se a lâmpada está corretamente sendo trocada. É assim que são os militares. Então pediu para um, de repente tinha uns 10 envolvidos. O mais engraçado é que daí todos são presos. Se só o Tenente Coronel Cid tivesse tentado resolver o problema, ok. Mas não, ele mandou outros vários resolver o problema, e vai todo mundo preso junto. O Marcelo Câmara já está preso, desses aí que participaram dessa trama toda aí, já estão quase todos presos. O Cid foi preso, fez delação, foi solto, está para fazer uma nova delação, porque ele pode perder a primeira delação. E o Bolsonaro está aí agora pedindo habeas corpus preventivo, entrou com um pedido no STF, eu até esqueci de falar, porque é tão irrelevante, mas assim, para a gente dar risada, vale mencionar, o Bolsonaro entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para o presidente do STF, que atualmente é o ministro Barroso,
para que ele afaste o Alexandre de Moraes do inquérito aí é impossível. no dia 8 de janeiro. Aí realmente porque se descobriram para rir, porque é impossível, né? Alguém derrubar o Xandão então nesse país. Se ele é vítima, ele não pode ser o investigador. Não tem a quem recorrer. Fácil, né? Se eu quiser que no STF quem me julgue for, vamos supor, for o Zanin, vamos supor, eu aqui, Thiago, quero dar golpe de Estado, mas eu quero que o Zanin me julgue, vamos supor. Aí eu coloco lá nas tratativas do golpe que eu quero matar os outros 10 ministros, aí só o Zanin pode julgar. Se eu quiser que quem me julgue seja a Carmen Lúcia, eu falo que vou matar todo mundo. Lá no... Manda uma mensagem no WhatsApp, ó, primeira do golpe, ó, vamos matar fulano. Não, beleza. Aí beleza, aí já degringolou aqui um pouquinho. O que eu acho? Primeiro que não há isenção no STF. E eu acho muito errado o presidente indicar cargo ali. O Alexandre de Moraes, ele não foi indicado pelo Lula, mas ele foi indicado pelo Temer. Tá? Uma suposta pseudo-direita quando a Dilma caiu, né? Porque o Temer ficou neutraço, um centrão no governo. E o Alexandre de Moraes, para quem não se lembra, ele é cria do Alckmin. Né? Ele surgiu para o cenário político nos braços do Alckmin aqui em São Paulo. Então ele não tem isenção. Hoje o Alckmin é vice do Lula, o Lula ganhou a presidência com ele no STF, então eu acho isso tudo muito errado. E vejo o Bolsonaro encurralado. Só que vejo o Bolsonaro com a defesa do povo. E isso é o problema que está segurando o Bolsonaro livre para a esquerda. Porque eles temem colocar o Bolsonaro na prisão, assim como o Bolsonaro já fez falas de que teme morte numa prisão, como aconteceu lá na Rússia agora com o rival do Putin. Ele chegou a esse nível de externar que teme a morte, né, após encarcerado. E eu acho que quem quer prender o Bolsonaro teme as ruas. Então, para resumir, é basicamente isso. Essa comoção invertida pode ser um tiro no pé da esquerda. Pode ser um tiro no pé da esquerda, porque vão ter que embasar muito bem essa prisão do Bolsonaro. E na minha visão, a prisão do Bolsonaro não é nem uma questão porque ele cometeu crime tal, ele tentou, mesmo porque ele não conseguiu nada. Vamos combinar, né? Ele não conseguiu nada. Se ele queria um golpe, ele não conseguiu o golpe. Se ele queria prender o Moraes, ele não conseguiu prender o Moraes. Se ele queria não eleger o Lula, ele não conseguiu não eleger o Lula. E ele está sendo julgado por esses crimes que ele não conseguiu cometer. Tentou, mas não conseguiu cometer. Comprou, mas não levou, segundo quem está julgando. Então, qual é o maior interesse na prisão do Bolsonaro nesse momento? Tirar o Bolsonaro de ação nas campanhas eleitorais municipais. Tirar ele da ação de apoio de vereadores, de prefeitos, porque esse é o maior medo da esquerda. Esse aparelhamento na parte de baixo da pirâmide, já que eles estão aparelhando em cima. A indicação do Zanin para o STF, a indicação do Dino, tudo muito rápido. E é só nesse ponto que eu acho que a gente não viu esse filme na direita e está vendo esse filme na esquerda. Essa preocupação já com a sucessão presidencial de 2026 está começando em 2024. Sendo que quando o Bolsonaro estava no poder, eu não vi em nenhum momento ele atacar o Lula ou qualquer membro da esquerda. Ele fazia as piadinhas dele ali, que o país estava bagunçado e tal, mas a direita está batendo muito nisso. Tanto que agora Brasil não é mais Brasil um país de todos, é Brasil União e Reconstrução. Ou seja, segundo eles, o poder do governo direita ficou 4 anos ali, foi suficiente para destruir tudo que eles fizeram nos 25 anos. É um pouco hipócrita. Sendo que a gente viu que a desconstrução estava começando no governo, segundo o governo Lula, e no segundo governo Dilma. Não, desculpa. No primeiro Dilma, né, começou a desconstrução, e no segundo ia sendo consumado, porque a Dilma tinha sido reeleita e cumpriu metade ali do plano só, né? Então, foi isso que aconteceu. A união e reconstrução é do que vocês destruíram lá atrás ou do que